Namaskar, saudações. Iniciamos esta prática mantendo esse estado de alinhamento, gerando introspecção, voltando a nossa atenção para dentro, para nós mesmos, contemplando o que estamos experimentando neste momento. As sensações, a respiração, o nosso estado interno. Deixando que tudo se aquiete, silencie. Abrimos esta percepção de nós mesmos tão fundamental para a nossa prática, tão fundamental para a nossa vida. E é por isso que a prática é um treinamento que depois nós vamos exercitar na lida da vida. Então, quando nós sentimos o fluir da respiração, nesse momento, nós vamos registrando isso na nossa memória. Esse estado de atenção à respiração produz tranquilidade, calma, presença. E então, naturalmente, quanto mais nós praticamos isso, mais se torna natural. Quando nós percebemos que estamos agitados, observamos a respiração e ficamos mais calmos. Quando estamos desatentos, praticamos a atenção à respiração e ficamos novamente presentes, atentos. Então nós vamos aproximar do rosto uma das mãos, colocar a ponta do indicador e a ponta do dedo médio na testa, aí entre as sobrancelhas, e nós vamos usar o polegar e o anelar para fecharem as nossas narinas de forma alternada. Nós vamos começar com as narinas abertas, colocando todo o ar para fora, esvaziando bem os pulmões. E então, fechamos a narina direita e inspiramos pela esquerda sem pressa. Vamos inspirar com calma, entendendo que nós reduzimos a passagem do ar, então é natural que essa respiração fique mais longa. E aí nós vamos, ao final da inspiração, fechar a narina esquerda, abrir a direita e expirar por ela. Também lentamente, tanto para entrar quanto para sair, o ar está encontrando uma passagem menor. E agora nós vamos inspirar pela narina direita, a narina que já está aberta. Depois nós vamos fechá-la, abrir a esquerda e soltar o ar, abandonando toda a pressa e buscando fazer com que a sua respiração chegue até o fim. Então, ao soltar o ar, esvazie os pulmões. Ao inspirar, encha os pulmões. E a sequência é sempre a mesma. Sempre nós vamos inspirar pela narina que já está aberta e trocar as narinas no momento da expiração. Então, sempre que os pulmões estão cheios, é a hora de trocar, de alternar as narinas.
Continuem mantendo o máximo de atenção neste que é um Kriya Pranayama considerado um dos mais importantes do yoga. Ele tem como principal função a limpeza, a purificação dos canais por onde o prana circula. Então, a energia vital, que é o prana, ela circula em nós através destes canais sutis. Afinal, a energia vital é de natureza sutil. Então, ela caminha através de canais que também são sutis e são chamados de nadis. Nadi é justamente rio. Então, a ideia de rios que percorrem todo o corpo, levando a energia vital. Então, aqui o intuito é manter esses canais desobstruídos, purificados, para que o prana possa chegar em cada micropartícula que nos compõe, não apenas do ponto de vista da nutrição física, né, dessa energia que anima o nosso corpo, mas também a energia que anima o nosso campo mental, que anima o nosso campo psíquico, né, que alimenta o nosso intelecto. Então, todas as funções desta existência material são animadas, são vivificadas pelo prana, pela energia vital. E aí, esses canais, estando purificados, vão permitir que essa energia chegue adequadamente para todas estas funções. Então, vamos repetir mais uma vez, lembrando de finalizar pela narina esquerda. É assim nós completamos o ciclo. Então, a sua última expiração no exercício é pela narina esquerda. Ao finalizar, descansando o braço, percebam como vocês se sentem. Nós vamos então trazer as mãos com os dedos entrelaçados à frente do corpo. E aí nós vamos colocar as pernas cruzadas com os dois pés embaixo. Então, cada um vai sentir aí qual pé deve ficar embaixo. Normalmente a gente tem um jeitinho que fica mais confortável. Se você estiver usando uma almofadinha debaixo do seu quadril, nesse momento eu vou pedir para você deixar a almofadinha de lado e sentar diretamente no chão, no seu mat, né? Então a gente vai fazer assim. Vamos inspirar, virar as palmas das mãos para fora, então as mãos estão aqui à altura do peito, e ao expirar é como se nós estivéssemos empurrando o ar à nossa frente, trazendo o queixo no peito e abrindo as costas lá atrás. Traz o quadril um pouquinho para dentro também, recolhe. De novo, inspire, trazendo as palmas na direção do peito. Vire as palmas para fora e soltando o ar, empurre abrindo as costas lá atrás. Queixo no peito, expande a coluna. Inspira, volta. Expira de novo. Vai lá na frente, cresce as costas, afunda o abdômen, solta todo o ar. De novo. Mais uma vez.
Agora, inspirando, traga as palmas de volta à frente do peito. E ao expirar, nós vamos virar as palmas das mãos para cima, soltando o ar, puxando as palmas lá para o alto, crescendo, esvazia, traz o umbigo para dentro, solta bem todo o ar, fica aqui um pouquinho, contrai os esfíncteres do ânus e da uretra, sinta que você alonga as mãos, os pulsos, os braços. Faça uma inspiração profunda, crescendo lá para o alto mais um pouquinho. Solte as mãos e expirando, desça devagar os braços, abrindo e fechando as mãos, sentindo desde já esses estímulos mais eficientes sobre a circulação sanguínea. Chacoalhe as mãos bem soltas, chacoalhe também para frente e para trás, aquecendo seus pulsos. E então, vamos apoiar as mãos no chão e relaxar as pernas lá na frente. Aproveitando que as mãos já estão mais aquecidas, porém sem despencar o peso. Elas servem de apoio, mas um apoio suave. O peso está sendo sustentado aqui pela força do hara, o centro abdominal. Balance as pernas, relaxe bem, solte toda a musculatura. Chacoalhe, sinta o chão massageando a parte de trás das suas pernas. E então vamos dar atenção para os pés, fazendo movimentos circulares bem amplos com os pés, acompanhando mentalmente esses movimentos, as sensações que eles trazem. E agora para o outro lado, respirando. Relaxe. Então nós vamos deixar as pernas esticadas à frente do corpo, bem próximas uma da outra, e vamos levar as mãos para o chão lá atrás, um pouquinho mais para trás do que nós estávamos, formando aqui esse triângulo com a base do isquio aqui no quadril, o ombro e a palma da mão. Uma leve ponta com os pés lá para frente, agora soltem todo o ar. No momento da inspiração, nós vamos abrir o peito, levar a cabeça para trás, projeta o peito lá para o alto, empurra bem o chão e solta agora todo o ar, os olhos abertos focando o ponto entre as sobrancelhas, a ponta da língua tocando o céu da boca lá atrás e os pulmões vazios. Sustentem. E então inspirem, trazendo a cabeça de volta e relaxem, alinhando o corpo. Vamos puxar um pouquinho as nádegas para trás, sentando bem sobre os isquios, trazer as pontas dos pés puxadas na nossa direção e as mãos no chão agora, com os dedos apontados para frente, bem aqui do ladinho do quadril. Então, nesse momento, você deixa os braços nas laterais do tronco, empurra os ombros para baixo, cresce o topo da cabeça lá para o alto, respirando. Distribua por todo o corpo a tarefa de sustentar a postura, o corpo firme. Tranquilize as expressões do rosto.
E então, numa próxima inspiração, elevamos os braços esticados, puxando os dedos das mãos lá para o alto, cresce. Ao expirar, desça à frente bem devagar, tronco, a cabeça, os braços. Você vai segurar com as mãos onde você alcançar. Relaxe bem o pescoço, soltando o peso da cabeça lá para baixo. E aqui vamos cuidar da nossa respiração profunda e da nossa atenção mental direcionada às áreas mais sensíveis. Então, no momento da inspiração, vamos localizar uma área sensível do corpo, ficar nela com a atenção e soltando o ar com a atenção nela, imagine que o prana, a energia vital, está chegando lá, dissolvendo qualquer tensão que possa estar presente. E assim, a cada respiração nós vamos renovando essa tarefa. Você pode encontrar diferentes áreas do corpo que estão nesse momento chamando mais a sua atenção e dar atenção devida a elas, com uma respiração bem profunda, bem direcionada. Vamos agora fazer uma inspiração longa e profunda. E ao expirar, nós afundamos o ventre, aproximamos um pouco mais a testa dos joelhos, o abdômen das coxas, respeitando os limites, mas ao mesmo tempo buscando conhecer esses limites. Então, relaxe, desenrole a coluna devagar, subindo, voltando para o centro, observe-se. E então nós vamos novamente cruzar as pernas, só que agora de um jeito bem diferente. Então nós vamos primeiro dobrar a perna esquerda, de forma que o seu joelho esquerdo fique apontado para frente. E nós vamos dobrar a perna direita, também buscando trazer o joelho direito apontado para frente. Então o seu pé esquerdo ele está aqui do ladinho do quadril, do lado direito. E o seu pé direito aqui, do ladinho do quadril, do lado esquerdo. Se não for possível fazer essa postura, sentando com os isquios no chão dos dois lados, preferível que você deixe a perna de baixo esticada e apenas a perna de cima dobrada, com o joelho apontando para frente. Isso porque nós estamos fazendo um trabalho mais intenso de alongamento e pode ser que ainda não seja possível fazer a postura completa. É preferível porque aqui você mantém a sua coluna alinhada, seja com a perna dobrada ou com a perna esticada. Esse é o ponto mais importante que nós devemos observar no alinhamento da postura. Agora você vai trazer o seu antebraço esquerdo apoiado na sua coxa direita e na sua mão esquerda você vai realizar o gesto da sabedoria, Nani Mudra. A sua mão direita vai lá para o chão, atrás do quadril, e lá atrás você vai apoiar só as pontas dos dedos, não precisa apoiar a palma inteira, só as pontas. O topo da cabeça está apontado para o alto, faça uma inspiração profunda. Ao expirar, você gira o rosto para o lado direito, torcendo o tronco. E aqui é interessante você manter os seus olhos abertos,
buscando o ponto mais à direita lá atrás, que você consegue enxergar, e com isso você vai tonificando a sua estrutura ocular, todos os músculos, nervos, tendões que favorecem a sua visão. Respire. Vamos fazer uma inspiração profunda. E ao expirar, volte devagar para o centro. Perceba como você se sente. Devagarzinho, vamos desfazer a postura das pernas. Chacoalhe um pouquinho as pernas à frente, relaxando, soltando bem. E agora nós vamos inverter. Então, você vai trazer a perna direita primeiro, dobrada, com o joelho apontado para frente e a perna esquerda cruzada sobre ela. De novo, você deve observar. Se você não consegue ficar confortável na postura com os isquios no chão, é preferível que a perna de baixo fique esticada. Nós vamos trazer o antebraço direito agora apoiado aqui na lateral da coxa esquerda, realizando o Nani Mudra, o gesto da sabedoria, na mão direita. A mão esquerda lá atrás, os dedos apoiados no chão, atrás do quadril, topo da cabeça para o alto, inspire. E ao expirar, torça agora para o lado esquerdo, o tronco olhando para trás, olhos abertos, buscando o ponto mais à esquerda que você enxerga, a respiração fluindo. Vamos então fazer uma inspiração bem profunda. E ao expirar, voltamos devagar para o centro. Perceba-se. De novo, solte e relaxe as pernas lá na frente, balançando um pouquinho. Agora, nós vamos separar as pernas esticadas. E aqui, cada um tem um limite, não é para forçar esse limite. Gosto de lembrar que é preferível sentar sobre os isquios, mesmo que você tenha que dobrar um pouquinho os seus joelhos, do que ficar com as pernas esticadas sentando em cima do cóccix, porque isso vai machucar o seu corpo. Então, verifique bem, você deve sentir, né, esses ossinhos pontudos lá na base do quadril, dos dois lados, lá no chão. Deixe as pontas dos pés apontadas para cima, as mãos sobre os joelhos. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, deslize a mão direita na direção do tornozelo direito, enquanto a mão esquerda desliza pela coxa, subindo na direção da virilha. Então, nós estamos tombando o corpo para a lateral direita. Inspire, voltando para o centro. Agora, a mão direita desliza, subindo, e a mão esquerda vai até o joelho. E ao expirar, vamos para o outro lado. Mão esquerda vai até o tornozelo e a mão direita desliza. Então, aqui nós estamos, ao mesmo tempo, alongando as laterais e massageando as pernas. Inspira, vem para o centro. Expira, vai para o outro lado. Mantenha as mãos coladas nas suas pernas. Inspira, vem para o centro. Expira, vai para o outro lado. Sem pressa, desfrutando desse momento de autocuidado. De carinho para si mesmo, para si mesma,
é uma forma de massagear o corpo e assim estimulá-lo. A massagem é sempre uma forma, ainda que seja relaxante, ela está estimulando algo. No caso, o relaxamento. Então, é sempre para acordar alguma coisa em nós. Se um músculo está tenso, ele acorda para a possibilidade de relaxamento. Se ele está muito inerte, ele acorda para a necessidade, a importância de se mover. E então, quando você for de novo para a lateral direita, fique aí agora. Então, nós vamos deixar o tronco tombar para a lateral direita, elevar o braço esquerdo agora, bem arredondado, ele vem aqui sobre a cabeça. Observe as sensações. Respire. Perceba que toda a lateral esquerda se alonga e ao mesmo tempo acontece essa massagem na lateral direita. E então, inspirando, voltamos para o centro. Expira, relaxa, observe-se. Fazemos uma nova inspiração profunda. Ao expirar, a mão esquerda desliza na direção do tornozelo, trazendo o tronco para a lateral. Tomba. Eleva o braço direito, que vem arredondado sobre a cabeça. Agora, invertemos. Estamos alongando a lateral direita, massageando a lateral esquerda. Respire, contemplando as sensações. Lembrando que onde você coloca a sua atenção mental, é para lá que vai o prana, a energia vital. E então inspiramos, voltando para o centro. Expire, relaxe, perceba-se. E ainda antes de desfazer a posição das pernas, eu convido vocês a colocarem as mãos no chão à frente. Vamos fazer uma inspiração profunda. E ao expirar, caminhem com as mãos sem curvar a coluna. Caminhem. Sentiu que está querendo dobrar a coluna? Esse é o ponto. Então você vai ficar aí. Cuidado para não jogar os joelhos nem os pés para frente. Mantenha os pés lá para o alto, peito aberto, o rosto voltado para frente, que nós estamos aqui expandindo essa musculatura interna das coxas, essa articulação tão fundamental, tão importante, como todas, né? Que une o tronco às pernas, ou seja, aquilo que é a nossa estrutura de base de alinhamento, que é a coluna vertebral, está se conectando com a nossa capacidade de locomoção. Então, é tão fundamental estabelecermos uma boa abertura para que a gente possa levar esse alinhamento, essa estrutura que somos, para onde vamos. Nós não precisamos, né, deixar de ser quem nós somos quando nós nos movimentamos. É um pouco isso que essa postura nos convida. Respire. E volte devagar. E então, chacoalhando as pernas, elas vão se aproximando novamente
Vai chacoalhando, soltando bem, até trazer as pernas próximas uma da outra aqui na frente e relaxe. Vamos então colocar o nosso corpo agora de joelhos. Você vai dobrar o seu mat para proteger as articulações dos joelhos, deixando-os separados na largura do quadril e as pontas dos pés viradas para dentro, de forma que você apoie os dedos lá no chão. Contrai um pouquinho a musculatura dos glúteos, sinta que você mantém o seu quadril no lugar, coloque as mãos na parte de trás aqui das coxas, e aí bem devagarzinho, abrindo o peito, você vai deslizando as mãos até encontrar o ponto máximo de abertura. Peito aberto, a cabeça vai para trás, respire. Quem sentir que pode avançar um pouquinho mais, vai levar as mãos apoiadas nos calcanhares, mantendo o quadril lá na frente. Não vale levar o quadril para trás, ok? Então o quadril tem que ficar, você vai construir a postura através da curvatura da sua coluna. Abre bem o peito, respire. Para voltar, eu recomendo desfazer a postura devagar, primeiro de um lado, depois do outro. Se você está com as mãos lá nos calcanhares, ou ir subindo lentamente pelas coxas, se você está com as mãos nas coxas. Então, relaxe os seus pés lá atrás e sente-se um pouquinho em Vajrasana, aproxime as coxas, descanse as mãos, relaxe os ombros, observe-se. Vamos desfazer agora a dobra do mat, voltando a esticá-lo lá na frente. Nós então apoiamos as mãos no chão, virando novamente as pontas dos pés para dentro, e aí vamos tirar os joelhos do chão e olhar lá para frente, alinhando o tronco, mantendo o equilíbrio. Estabeleçam um foco para o seu olhar. Tragam as palmas das mãos unidas à frente do peito. Respire, perceba o equilíbrio que vai se estabelecendo. E aqui, algumas pessoas que têm bastante facilidade com essa postura, se quiserem avançar, podem fechar os olhos e estabelecer o equilíbrio interno. Por exemplo, você vai olhar mentalmente para a ponta do seu nariz ou para o ponto entre as sobrancelhas. Então, a exigência aumenta um pouquinho. Expire. Desça devagar as mãos lá para o chão, solta o peso da cabeça lá para baixo. Vamos elevar o quadril primeiro, deixe os joelhos levemente flexionados. Separe os seus pés na largura do quadril, solta o tronco lá para baixo, balança um pouquinho. O tronco bem relaxado para um lado e para o outro, liberando qualquer tensão que possa estar presente aí. Volte devagar para o centro e aí nós vamos desenrolar a coluna, uma vértebra após a outra, devagarzinho, colocando todo o corpo bem alinhado. Na posição vertical, vamos observar essa estrutura que se estabelece a partir da sua base. Então, você pode manter os pés separados na largura do quadril e observar as plantas dos pés inteiras lá no chão, bem coladas, os dedos afastados um do outro, os calcanhares bem posicionados.
os metatarsos, vamos observar com atenção toda essa estrutura de base, de alicerce. Aí, subindo a atenção, os seus joelhos, experimente apontá-los para fora, como se você quisesse olhar com eles para fora. E perceba como isso traz um encaixe para toda a estrutura das coxas, do quadril, dos glúteos. Então, esse posicionamento, ele já alinha o resto do corpo. Tal é a importância dos nossos alicerces. E aqui, chamando bastante atenção, posicionamento dos pés e o posicionamento dos joelhos. É algo que nós devemos e podemos observar no nosso dia a dia, principalmente se nós temos que ficar por algum tempo em pé. Então, normalmente a gente vai, né? Fica em algum lugar, tem que ficar em pé, joga o peso para um lado, joga o peso para o outro. Na melhor das hipóteses, a gente alterna, né? Vai mudando. Mas muitas vezes a gente fica ali, estressando aquela articulação, aquela musculatura daquele lado. Então, procurem atentar para isso. Eu posso ficar em pé aqui com mais segurança por mais tempo. Encaixou bem, topo da cabeça lá para o alto, os braços nas laterais. Um outro ponto de atenção bem importante são os nossos ombros, porque nós estamos, né, diminuindo a nossa área de visão conforme as gerações estão passando, né? Então, antes nós olhávamos aberto, olhávamos para o campo, para a natureza, para o vale, né? Então, os olhos alcançavam todas as direções, o corpo podia se expandir, né, no espaço. E agora, e foi diminuindo, aí as telas chegaram, o mundo cabe dentro de uma caixinha e agora o mundo cabe na palma da sua mão. Então, olha o que isso faz, né, com a nossa estrutura visual e, obviamente, o que isso faz com o coração, com o peito, com os ombros. Então, a gente vai nadar contra essa corrente, recuperando a nossa capacidade de expandir. Expande, cresce o peito, desce os ombros, puxa os dedos das mãos para baixo. Então, verifica, pés inteiros no chão, joelhos olhando para fora, encaixou, cresce o topo da cabeça, dedos das mãos puxando para baixo. Olha lá para frente. Perceba como você se sente. Essa não é uma postura cotidiana, a gente não fica assim conversando com alguém normalmente. Mas se nós treinamos isso, mais e mais nós começamos a nos sentir integrados com essa presença simples de estarmos em pé, disponíveis para a vida. Um leve sorriso no rosto. E então nós vamos separar as pernas e vamos deixar as pernas bem afastadas, sentindo aquela abertura, né, máxima confortável. O seu pé direito continua apontado para frente, o seu pé esquerdo vira para o lado esquerdo. Nós vamos girar o tronco aqui também para o lado esquerdo. Flexione a sua perna esquerda, desça o quadril, traga as palmas das mãos unidas à frente do peito, entrelaçando todos os dedos, menos os indicadores, que apontam lá para cima. Solta o ar. Inspirando, eleva as mãos e acompanhe com o seu olhar. Os dedos apontam para o mais alto e a base está firme lá no chão. Então aqui, na postura do guerreiro, nós aprendemos como vivenciar no corpo a transcendência, sem abandonar aquilo que é estrutural, fundamental na vida, e ainda assim poder alcançar voos altos dentro da nossa jornada espiritual.
E então volte devagar para o centro, relaxe. Feche um pouquinho os olhos. Vamos virar agora o pé direito para o lado direito, deixe o seu pé esquerdo apontado para frente. Vire também o tronco para o lado direito, flexione o joelho. Desça, lembre-se de trazer essa base firme. Existe um tônus aqui. Palmas das mãos unidas, todos os dedos, exceto os indicadores, devem ficar entrelaçados. Solta o ar. Inspire, elevando as mãos, olhando lá para cima. Sinta essa oposição. Os dedos querem chegar lá no teto e o quadril quer chegar lá embaixo, lá no chão. Expire. Então, volte devagar. Vamos relaxar aqui, fazer um pouquinho a dança do elefantinho, deixando o corpo bem solto, bem molinho. Relaxe. Deixe os braços trombarem no seu corpo. A respiração fluindo. Então, nós vamos deixar de dar os impulsos e permitir que o corpo vá parando devagar e não de uma vez. Perceba-se. Vamos então fazer a respiração purificadora, que consiste justamente em fazer 2 inspirações seguidas pelo nariz e depois 2 expirações seguidas pela boca. E nós vamos fazer isso 3 vezes, ok? Então, inspira em 2, solta pela boca em 2. Começa soltando todo o ar. Vamos lá. Perceba-se. E então nós vamos nos sentar para os momentos de prática que nós vamos fazer aqui junto com a nossa concentração mental. Esse exercício chama-se Tratak e ele justamente vai favorecer a nossa visão. Então a gente vai trazer o braço direito estendido à frente, com o polegar levantado, e nós vamos focar o nosso olhar na unha do polegar. E aí vamos dobrar o braço, aproximando o polegar do rosto, mantendo o foco. Se você perceber que a sua visão começa a bifurcar, a formar 2 mãos, então volte um pouquinho, experimente manter o foco único. E aí volte esticando lá na frente o braço. Então nós vamos dobrar o cotovelo, trazendo a mão na direção do ombro esquerdo. O rosto está olhando para frente e o olhar acompanha. Então só os olhos é que vão acompanhando sempre o polegar. Até onde você alcança, depois volte devagarzinho, lá para frente. Agora eleve o braço olhando para o polegar, o rosto fica para frente, só os olhos fazem movimento. E depois desça, da mesma maneira, o rosto para frente, os olhos acompanham, descendo até onde você alcança. Finalmente, volte para frente, olhe para a unha do seu polegar. E então relaxe o braço,
Perceba as sensações. Abrindo novamente os olhos, agora vamos trazer o braço esquerdo estendido à frente, a mesma coisa. Polegar levantado, vamos olhar para a unha. Mantenha o foco sempre na unha do seu dedão, traga pertinho do seu rosto, respirando. O mais perto que você consegue, mantendo a visão de um único polegar, não deixe bifurcar. Depois você vai esticar de novo lá na frente. Sempre respirando. Agora a mão esquerda se aproxima do ombro direito, rosto para frente, vem trazendo aqui, acompanhando com o olhar. Depois, volte lá para frente. Mantendo o seu foco, eleve a mão, o rosto voltado para frente, até onde você enxerga, depois para baixo. E por fim, volte para frente, olhe bem para sua unha e relaxe. Perceba como você se sente. Se nós praticamos Tratak diariamente, nós vamos fortalecendo a musculatura dos olhos. Muitas pessoas relatam a diminuição, por exemplo, de graus de diferentes desequilíbrios na visão. Então, ele é um exercício muito potente. Para finalizar, nós vamos fazer uma pequena massagem nas pálpebras, juntando a polpa do indicador com a polpa do polegar em cada mão e colocando os dedos assim sobre os olhos fechados, nós puxamos devagarzinho na direção das têmporas, massageando suavemente toda a região das pálpebras, liberando qualquer tensão. Fazemos isso 3 ou 4 vezes, depois podemos relaxar os braços. E aqui nós vamos aproveitar esse momento e acessar esse estado de quietude, onde a respiração está fluindo naturalmente. E nós vamos contemplar dentro dessa quietude tudo aquilo que nós reconhecemos como presença divina em nós, presença divina nas nossas vidas. Isso que nós podemos chamar de bênção, de graça. Então nós vamos reconhecer e agradecer o nosso corpo, a saúde, vamos reconhecer e agradecer o nosso campo de energia, todo prana, que sustenta, que anima este corpo. Vamos reconhecer e agradecer o nosso campo psíquico, nosso campo mental e emocional, a nossa capacidade cognitiva, a capacidade dos sentidos,
cada um dos 5 sentidos em sua potência, no exercício das suas funções. Vamos reconhecer e agradecer a nossa capacidade intelectiva, a inteligência que brilha em nós, nos trazendo o discernimento, a clareza, capacidade de distinguir e assim de direcionar adequadamente as nossas ações, cada passo. Vamos reconhecer e agradecer esse pulso de vida em nós. Nossa capacidade de sensibilidade, nossa capacidade de compaixão, de solidariedade, de generosidade. Reconhecer e agradecer a fonte da inspiração. Essa abertura para receber as orientações desse nosso intelecto, que é iluminado pelo ser profundo e divino que somos, nos guiando aqui e ali. Vamos reconhecer e agradecer a presença divina em toda a natureza. Que nós possamos ver, sentir, testemunhar essa presença em tudo e em todos. Que possamos nos abrir para enxergar do outro, no outro, a sua essência divina, acima de tudo. Enquanto todas as tendências culturais, sociais, toda a nossa forma de imitar o que a maioria está fazendo, nos leva a ver no outro a personalidade do outro, toda cheia de limitações e coisas que eu gostaria de mudar, que nós possamos abrir o olhar que enxerga o ser do outro, que se comunica com o divino, a partir desse divino que eu sou, que eu possa cada vez mais direcionar a minha atenção, meu olhar e o meu sentimento para o ser do outro. E então, vou trazer aqui para vocês um compartilhamento de tela que vocês vão poder acompanhar o mantra que nós vamos entoar hoje. Então este é o Gayatri Mantra, o primeiro verso do Veda mais antigo, a literatura mais antiga da humanidade, que são os Vedas. Esse é o verso de abertura do primeiro Veda,
Então é como se na revelação védica toda, que foi trazida, que foi acessada diretamente pelos grandes sábios em estados de profunda contemplação, a sua percepção voltada completamente para as instâncias espirituais. Este verso é o primeiro verso. Na tradução, é muito difícil traduzi-lo, né? Muito ancestral. Então, vários estudiosos trouxeram diferentes traduções. Depois, se vocês procurarem, vocês vão ver que existem inúmeras traduções para o Gayatri Mantra. Mas a essência é o que mais importa. Nós estamos aqui reverenciando Savitur. Savitur é o sol. Não o sol astro, simplesmente, mas o esplendor do sol. A luz do sol que dá vida para nós, que dá vida para o nosso planeta, que vivifica a nossa alma, que nos traz energia, claridade, luz, a capacidade de discernimento que vem com a luz. Então, que nós possamos, né, reverenciar e agradecer essa fonte luminosa que nos dá discernimento, que nos dá clareza, que ele ilumine as nossas vidas. É isso que o Gayatri fala, que a fonte luminosa nos ilumine e faça com que todas as trevas desapareçam com a sua presença. Onde há luz, não pode haver escuridão. Então, nós podemos unir as palmas das mãos à frente do peito e aí nós vamos entoar o Gayatri 3 vezes. Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê.